Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa programação de hoje. O tema que trazemos nesta oportunidade é Acessando a Deus. Então, o tema que estaremos tratando é Acessando a Deus. Então, pegue a sua Bíblia e vamos ler junto 2 versículos que se encontram na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 10, e os versículos 12 e 13, principalmente o 12. Então, Romanos, no capítulo 10, e versículo 12, diz assim: Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, veja bem, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, nós observamos que o cristianismo não é apenas a religião que fala o homem, mas a religião do homem que fala com o seu Deus. Então, neste capítulo 10, versículo 12, nós podemos ver aqui que Paulo afirma que, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O diálogo ou a comunhão entre o Criador e a criatura é a essência da fé cristã. É o próprio Deus quem nos desafia a isso. Podemos ver no livro do profeta Isaías, no capítulo 43, o versículo 26. Desperta-me a memória, entremos juntos em juízo, apresenta as tuas razões para que possas justificar-te. Então a gente vê que é uma religião de diálogo entre o Criador e a sua criatura. E isso é essencial. Podemos afirmar com toda certeza que muito mais importante que o acesso à internet, o povo de Deus, a qualquer hora, de qualquer lugar, em qualquer situação, sem precisar pagar nada, pode acessar a Deus. Em nosso relacionamento com Deus, a oração e a leitura bíblica são importantes, porque através da Bíblia, Deus nos fala. Por meio da oração, falamos com Ele. E com isso, podemos apresentar 2 perguntas chaves sobre o acesso a Deus por meio da oração. Primeiro, quando acessar? Você já parou para pensar nisso? Quando você pode acessar a Deus? Quando você pode buscar a Deus? Então veja bem, estamos conectados com Deus em Cristo Jesus. Nada ou ninguém jamais poderá nos desligar
dessa comunhão. Entretanto, precisamos alimentar essa comunhão. O apóstolo Paulo nos recomenda, na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5 e versículo 17, ele diz: orai sem cessar. Então, precisamos estar em constante oração, em constante diálogo ou em constante comunhão com Deus através da oração. Segundo Paulo, a oração é o meio eficaz de alimentarmos a nossa comunhão com Deus. Para vencermos a luta espiritual diária, conforme Efésios capítulo 6, o versículo 18. Então, para nós vencermos as nossas lutas diárias, nós precisamos estar conectados com Deus. E a segunda pergunta que fazemos é: por que acessar? E podemos dizer que, primeiro, porque orar é obedecer a Deus. Jesus ensina que o cristão deve orar. É interessante que, quando se fala de oração, Jesus não fala se por acaso você orar, não. Jesus fala quando orares. Então, ele tem certeza que o seu povo vai viver em constante oração, que os seus seguidores irão viver em constante oração. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Então, isso nós encontramos no Evangelho de Lucas, no capítulo 18 e o versículo 1. E, seguindo aqui por que acessar, o segundo ponto que podemos afirmar é porque a oração é extremamente eficaz. Veja o que diz Tiago no capítulo 5 e o versículo 16. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então, diz aqui Tiago, muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. A expressão muito pode revela a consideração altíssima que Deus dá à oração que lhe é feita por um crente. Então, a oração que nós fazemos a Deus é uma oração pedindo pela misericórdia de Deus e nos apresentando como somos, porque nós não temos o direito de exigir nada de Deus. Tudo que nós pedimos a Deus é por causa da sua infinita misericórdia que nós confiamos que Ele vai nos atender, que Ele vai, de alguma forma, resolver o problema pelo qual nós possamos estar passando. Não existe esse caso de querermos colocar Deus contra a parede. Isso é perigoso e isso é ineficaz para o nosso crescimento espiritual. Então, falar com Deus é um privilégio e uma necessidade para nós cristãos. Por que privilégio? Privilégio, pois através de Jesus temos acesso direto a Deus e às suas bênçãos. E necessidade, pois ao orar aprofundamos o nosso relacionamento com Ele e alimentamos a nossa comunhão com os irmãos. Ok, meus queridos, graças a Deus por esta palavra, por esta mensagem. Então pense nisso, que as nossas orações, elas são uma
estratégia, um método para nós acessarmos a Deus. E como nós fizemos logo no início, né? Quando acessar e por que acessar? Então pense nisso e que Deus possa nos abençoar cada dia, que a sua graça nos seja a cada dia das nossas vidas pela misericórdia de Deus. Um grande abraço a todos, fique com Deus e até o nosso próximo encontro, se assim Deus nos permitir.